Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das figuras mais, misteriosas e fascinantes de todo o panteão afro-brasileiro. Vamos conversar sobre a Orixá Ewa. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Quem é essa divindade tão poderosa? É com essa questão em mente que a gente vai começar a desvendar os segredos e a beleza de Ewa. Olha, essa frase já diz quase tudo. Ela captura a essência de Ewa perfeitamente. É uma divindade que se apresenta de forma velada, sabe? Seu culto é considerado raro, muito refinado, quase exótico. É uma profundidade que realmente fascina. Para a gente entender Ewa de verdade, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar as origens dela. E para isso, é super importante esclarecer alguns termos que vão aparecer aqui. Bom, primeiro, orixá. Esse é o termo que a gente ouve mais, né? Ele é usado na tradição Quetu, que vem lá dos povos Yorubá, da região onde hoje ficam a Nigéria e o Benin. Agora, na tradição Jeje, que tem origem em povos como os Maí, do antigo Daomé, a palavra muda. Lá, os seres divinos são chamados de Voduns. Guardem esse nome. E, para completar, na tradição Angola, que tem raízes linguísticas banto, as divindades são conhecidas como Inquices. São 3 nomes diferentes para conceitos parecidos. E aqui está o pulo do gato para entender Ewa. A história dela é uma história de migração cultural. Ela nasce como uma Vodun na tradição Jeje, com o nome de Eowa, e depois ela é incorporada, assimilada pela tradição Quetu, se tornando uma orixá. É por isso que o culto dela é tão complexo e, às vezes, até um pouco mal compreendido. Beleza, agora que a gente já sabe de onde ela vem, vamos ver onde ela reina. Os domínios de Ewa são lugares puros, lugares de passagem, quase intocados. Pensa naquele fim de tarde, sabe? Aquele momento mágico em que o dia vira noite e o céu fica todo rosa, todo coral. Esse momento de transição, de beleza pura, é dela. A neblina, o nevoeiro. Para Iá, isso é como se fosse um manto. Uma ferramenta que ela usa para esconder a realidade, para proteger os seus. É um símbolo de uma invisibilidade que é, na verdade, estratégica. O poder dela se estende por tudo aquilo que ainda não foi explorado pelo ser humano. Sabe, as matas virgens, os rios onde nenhum barco consegue navegar. Ewa é a guardiã de tudo que ainda está em seu estado original, primordial. Tá, mas e na prática? Como esses poderes todos se manifestam? A melhor forma de entender isso é mergulhando nos mitos, nos símbolos e nas histórias de Ewa. Tem o Itã, uma história que é chave para entender Ewa. Nela, o deus do destino, Ifá, está fugindo apavorado da morte, e é Ewa, com sua astúcia, que o esconde e o salva. Como recompensa por essa coragem, ela ganha um dos seus dons mais incríveis. Exato, o dom da vidência. É por isso que ela é considerada a mestra da intuição, da percepção aguçada. Ela é a patrona dos videntes, aquela que dá a capacidade de enxergar o que está oculto para a maioria. Agora, uma curiosidade. Toda divindade tem suas proibições, os seus Ewós. E o de Ewa é bem famoso. A lenda conta que uma galinha sujou as roupas dela e a praga foi tão forte que, até hoje, as galinhas são terminantemente proibidas em seus rituais. Não podem nem passar na porta. E os símbolos dela contam essa história multifacetada. O arco e flecha mostram a caçadora, a âncora a estabilidade, a serpente a transformação. E as cores, claro, remetem àquele céu do crepúsculo que é o domínio dela. O vermelho vivo, o coral e o rosa. Ok, a gente viu a origem, os domínios, os mitos, mas como essa divindade tão complexa é cultuada hoje nas diferentes nações de candomblé aqui no Brasil? Essa tabela resume bem a história. Em Quetu, ela é a Orixá Ewa, uma divindade independente e muito respeitada. Na nação Jeje, ela é o Vodun Ewawa, uma figura central. Já em Angola, a coisa muda. Não existe um culto direto a ela, embora a energia dela seja às vezes associada a outros inquices, como o Katamba. Então, depois desse mergulho, qual é a grande lição? O que a figura de Ewa nos diz? Acho que essa frase finaliza tudo de uma forma linda. A essência dela é essa. Ela governa o potencial que existe naquilo que ainda não foi explorado. A beleza do que é puro, a transformação que acontece entre um estado e outro. E fica aqui uma reflexão final para a gente. Ewa é a protetora de tudo que é original, de tudo que é intocado. Isso nos convida a pensar
O que, no nosso mundo e até nas nossas próprias vidas, ainda guarda esse potencial puro e inexplorado? É um belo pensamento para se ter.